Hoje a gente começa com conteúdo de fato. Vamos começar de cara aqui explicando algo sobre a ciência de dados, e vocês vão ver aqui que a ciência de dados é um assunto bem amplo, bem complexo também, e a análise de dados, ela, de certa forma, faz parte aí do contexto da ciência de dados, mas é um subgrupo, né? Um subgrupo um pouquinho menor. A ciência de dados é difícil de encontrar uma boa definição em texto que explique o que é ciência de dados, mas é muito comum ver esse gráfico, que são essas três bolas, isso aqui é um diagrama de Venn, e a ciência de dados ela estaria aqui no encontro entre essas três outras ciências, de certa forma, né, ou áreas de conhecimento. A ciência da computação, a estatística e o conhecimento de negócio. Tem gente que diz que a análise de dados ela fica aqui, ó, nesse encontro aqui, entre conhecimento de negócio e estatística, né? A análise de dados ou a inteligência, ou o BI, né? Business Intelligence, geralmente é o encontro dessas duas áreas de conhecimento sem necessariamente juntar com a ciência de dados. Tá? E aí, conhecimento de negócio, a gente pode considerar que o negócio pode ser uma série de coisas, né? Saúde, para quem trabalha com saúde, bancos, governos, educação, indústria, no meu caso ali, da Nicole também, varejo, e-commerce, isso seria um conhecimento de negócio, né? E depois eu explico o que esse unicórnio está fazendo aqui no meio. Tá? Então, isso aqui seria, bem resumidamente, o que é a ciência de dados, né? O que engloba. Uma outra forma de pensar na ciência de dados a gente poderia explicar aí parcialmente como sendo a arte de ver sentido em dados complexos. Ou também a arte de desenhar dashboards. Para a gente chamar de ciência de dados, de fato, os dados aqui precisariam ser gerados por modelos de ciência de dados, né? Modelos de machine learning, inteligência artificial, coisas do tipo, né? Se não tiver modelos de ciência de dados aqui, a criação de um dashboard ela está mais no contexto de análise de dados, de business intelligence. E o que um cientista de dados precisa conhecer? Tá? Aí a gente está falando de um cientista de dados completo, né, que tem conhecimento daquelas três esferas ali que eu mostrei num slide anterior. O cientista de dados ele precisa conhecer isso daqui tudo para ser considerado um cientista de dados completo. Isso daqui é um levantamento lá do Capra Institute. O Capra Institute é um instituto de pesquisa em dados nos Estados Unidos, mas o fundador aí, né, e de certa forma, o cientista de dados chefe responsável por esse laboratório aí, por esse centro de pesquisa, é o Ricardo Capra, que é um brasileiro do Rio Grande do Sul. Aqui tem 206 habilidades técnicas ou de negócio, ou de hard skill, soft skill. Acho que aqui são só de hard skill mesmo. Mas, enfim, são 206 habilidades diferentes e cada uma delas precisaria aí de pelo menos vários meses para uma pessoa dominar, né? Então, imagina quanto tempo levaria para formar um cientista de dados realmente completo. E isso daqui é um recorte de todas as ferramentas que eram aí as mais usadas em 2018. Se a gente fosse fazer um recorte disso em 2021, a imagem seria grande demais para a gente conversar a respeito, para conseguir visualizar, né? Então, por essas e por outras que a gente diz que um cientista de dados é um unicórnio, né? Uma pessoa que tem domínio de todos esses conceitos e essas ferramentas, essa pessoa simplesmente não existe, né? Então, o que as empresas fazem, em vez de tentar encontrar esse unicórnio, é contratar um grupo de pessoas que tenham conhecimento complementar. Então, você contrata aí meia dúzia de cientistas de dados, um que vai ter mais conhecimento de estatística, o outro mais de linguagens de programação, Python, R, o outro que entende mais de visualização de dados, outro que entende mais de negócio, e juntando um grupo de pessoas, né, com conhecimentos diferentes, aí você tem um time de dados que tem um conhecimento mais completo. Aí, por que o assunto de ciência de dados, análise de dados também, né? Essa pergunta vale para as duas coisas, mas por que esse assunto ele está tão quente no momento, né? Vamos tentar entender isso olhando para a história recente. Lá em 2008,
essas duas figuras aqui, o DJ Patil e esse Jeff Hammerbaker, cada um trabalhando em lugares diferentes, né? O Patil trabalhava no Departamento de Defesa lá em 2008 dos Estados Unidos e o Jeff trabalhava no Facebook. Os dois já trabalhavam com dados, mas eles não tinham exatamente uma definição para o trabalho que eles faziam. Eles não eram exatamente estatísticos, não eram engenheiros de software, eles eram alguma coisa diferente. Os dois resolveram criar esse termo aí, cientista de dados, para colocar no LinkedIn qual que era o trabalho que eles faziam e as pessoas entenderem o que eles faziam, só que nem existia esse conceito ainda, né? Então, em 2008 surge a definição aí de cientista de dados, que era o trabalho que esses caras já faziam. Aí, em 2000 e... acho que foi em 2009, 2009 tá aqui. Em 2009 saiu essa matéria no jornal, aí no The New York Times, e o cientista-chefe do Google, o Hal Varian, ele disse o seguinte, ó, eu vivo dizendo isso, a profissão mais sexy dos próximos 10 anos será a estatística, e eu não estou brincando. Isso lá em 2009, né? E eu lembro eu fiz matemática na USP, eu estudei lá de 2004 até 2009, 2010, e no Instituto de Matemática, o IME é o Instituto de Matemática e Estatística, né? E eu vejo essa matéria e fico lembrando da galera que estudava estatística comigo, assim, eles não eram nada sexys, né? E não só isso, não é sexy nesse sentido, né? No sentido sexual da coisa, mas ele estava dizendo que seria a profissão mais interessante, né? Mais procurada, mais desejada, uma carreira desejada. E não era muito a realidade na época, aí, 12 anos atrás. E com a ciência de dados, né, isso acabou mudando um pouco, mas enfim, lá em 2009, o cara dizer isso era algo muito ousado, assim, né? Então, essa foi uma matéria bem relevante aí para o nosso contexto de dados nos dias de hoje. E aí, em 2012, aí sim saiu uma notícia que ia transformar completamente o cenário dos dados, né? Que é essa notícia aí não é bem uma notícia, né? Foi uma publicação da Harvard Business Review dizendo que o cientista de dados seria o trabalho, a carreira mais sexy do século 21. É de novo, né? Sexy no sentido de interessante, de desejado, de procurado. E a partir disso, as buscas aí por cientistas de dados nas empresas ou profissionais procurando por cursos e formação em ciência de dados começou a crescer exponencialmente. E aí, em 2017, aí eu acho que é a publicação que deu esse desfecho final aí para a questão de dados passar a ser tão relevante como é hoje, a revista The Economist publicou essa revista aqui com a capa dizendo que os dados passaram a ser o recurso mais valioso do mundo. E algumas pessoas começaram a usar, né, essa frase aqui que data is the new oil, né, os dados são o novo petróleo. Tem até gente que diz hoje que os dados, na verdade, são o novo urânio, porque apesar de serem extremamente valiosos, eles também são muito perigosos, né? Isso muito por conta das leis de proteção de dados e toda aquela polêmica do Facebook, né, e de uso indevido de dados das pessoas, principalmente em campanha eleitoral, esse tipo de coisa. Beleza, então isso daqui em 2017, isso daqui é a história recente, né, da ciência de dados e da relevância do assunto. Eu não sei se vocês já viram esses gráficos do Google Trends. Existe um site do próprio Google, né, que é o trends.google.com, que a gente entra lá e coloca algumas palavras-chave ou alguns termos aí, e o Google Trends vai mostrar para a gente se esses termos estão sendo muito buscados, estão sendo pouco buscados e faz um comparativo, né? Eu joguei esses dois termos aqui no Google Trends, Big Data e Data Science. Big Data é uma variação aí da ciência de dados, mas tirando um pouco a parte de negócio de lado, né? Seria mais uma junção de computação e estatística.
Big Data foi um termo que começou a aumentar antes de 2012 e Data Science começou a aumentar timidamente aqui em 2012 e começou a crescer mais aí lá para 2015, 2016, né, até atingir um topo aí em 2018, 2019. Então aqui a gente vê que realmente tem relação, né? Essas notícias todas que eu passei de 2012 até 2017, elas influenciaram, parecem ter influenciado aí a busca das pessoas por data science, pelo menos no Google, né? E por Big Data também. Aqui um outro comparativo, eu incluí só uma ferramenta que é usada em ciência de dados e análise de dados, que é o Tableau. O Tableau ele é um concorrente do Power BI, que as pessoas usam, as empresas usam para fazer aqueles dashboards bonitos, para acompanhar como é que o negócio está indo, se as coisas estão indo bem, se não estão indo bem, enfim. Então, só uma das ferramentas que é usada aí no mercado de dados, ela sozinha é bem mais buscada, né, do que Big Data e Data Science. E também, né, a busca começou a aumentar bastante a partir de 2012. Então, aqui vem uma primeira frase que cientistas de dados e estatísticos já falavam bastante isso, que é a correlação ela não implica em causalidade. Vocês têm ideia do que essa frase significa? Eu tenho talvez uma suspeita, não sei. Uma vez eu li um livro de um filósofo que falava isso, que, por exemplo, as pessoas veem o céu cinza e elas criam essa causalidade, céu cinza, então vai chover. Mas não necessariamente é isso, né? Não sei se é mais ou menos nessa linha. Tem a ver, tem correlação. Explica pra gente o que é a correlação aí nas suas palavras, Nicole, por favor. Bom, tem várias fórmulas na prática, né, do que pode ser uma correlação, mas é basicamente duas variáveis que andam juntas em algum sentido, né? Não precisa ser literalmente juntas, mas crescem na mesma proporção, ou crescem e caem com um formato, com uma curva parecida. Podem ter vários formatos aí de desenho dos dados, mas é quando o desenho de duas variáveis é similar. Boa. E aí, o que essa frase quer dizer, né, é que a correlação, ou seja, o fato de que uma coisa influencia a outra, o fato de que duas coisas andam juntas, não significa que uma coisa causa a outra, né? Por exemplo, a gente viu bastante isso agora com o Covid, né? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas não é para causar polêmica, mas enfim. Tem aí os estudos sobre eficácia de remédios, né, para tratamento da Covid. O fato de uma pessoa ter tomado um remédio e não ter morrido de Covid não significa que aquele remédio é a causa, né, da cura da Covid. E aí tem pessoas que fazem a brincadeira, né? Mas eu comi brigadeiro enquanto estava com Covid e eu também não morri de Covid, eu acabei me curando. E brigadeiro foi a única coisa que eu consumi de diferente. Essas coisas indicariam, de certa forma, uma correlação aí, né? Mas não significa que determinado remédio ou que o brigadeiro foi a causa da cura da doença. Por que eu estou falando isso, tá? Porque, voltando aqui no gráfico, ó, a gente viu uma série de notícias ali, né, que aconteceram de 2012 até 2017, que foram notícias que foram muito, muito relevantes, foram muito comentadas, e a gente vê que isso pode ter influenciado aí a procura das pessoas pelos termos como ciência de dados e Big Data, né? Mas não significa que foram as notícias que causaram o aumento dessa procura, né? Mais do que isso, não significa que foram as notícias que transformaram os dados em alguma coisa relevante, né? A causa pode ser algo completamente diferente disso. Pode ser algo anterior às notícias, pode ser algo mais profundo, né? E aí a gente, ao longo dos nossos 2 meses de estudo, a gente vai ver que é muito difícil determinar qual é a causa de um evento, né? Qual é a causa de algo. É muito mais fácil observar uma correlação. Então, aqui bem resumidamente, a gente explicou um pouco o que é a ciência de dados, né? Um pouquinho do que é a análise de dados.
E a gente teria outras duas coisas para explicar, né, em relação a esse assunto, né, que seria como esse assunto funciona, né, e o porquê que ele é relevante, por exemplo. E aí eu deixo uma primeira pergunta para vocês. Vocês preferem saber primeiro o como ou o porquê? Como? Como? Por quê? Como? Por quê? Por que também? Por quê? Por quê? Boa, vamos seguir aqui, a gente já chega num veredito. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, é importante lembrar que os dados, eles costumam ter uma ideia melhor. Essa é a base do que a gente chama de cultura analítica, ou as data-driven decisions, as decisões baseadas em dados. Vocês já provavelmente já ouviram falar sobre isso, né? Tomar decisões baseadas em dados, né? Principalmente melhores decisões. Então, aí voltando para o nosso caso do como ou do porquê, eu estou forçando um pouquinho a barra aqui para explicar um conceito para vocês, né? Essa daqui não é uma decisão mega importante, né? Se a gente vai começar pelo como ou pelo porquê, mas poderia ser uma decisão que a gente estaria tomando que influenciasse a nossa carreira ou algo que fosse muito relevante. E nem sempre a gente vai ter dados para a gente observar e tomar uma decisão baseada nesses dados, né? Quando a gente não tem os dados prontos, disponíveis ali para a gente tomar uma decisão, a gente tem algumas outras alternativas, né? Uma delas é a gente procurar por referências, né? Então, tentar olhar aí para o histórico de outras pessoas em situações parecidas que tomaram uma decisão e se deu certo, se não deu. Ou a gente pode fazer o que cientistas fazem, que é uma coisa muito interessante de se fazer. A gente vai olhar um pouquinho para isso ao longo dos nossos 2 meses de curso, que a gente pode criar algumas hipóteses. Então, a gente poderia criar a hipótese de que é melhor começar respondendo sempre o como, ou que é melhor sempre começar respondendo o porquê. Eu não elaborei essa hipótese, se o como é melhor ou se o porquê é melhor, mas esse cara, o Simon Sinek, ele elaborou essa hipótese. Ele chegou à conclusão de que é melhor sempre começar pelo porquê. Vocês estão convencidos? Vamos de porquê, então? Vamos. Vamos de porquê. Então vamos embora de porquê. Aí, voltando na questão das decisões baseadas em dados, o que eu vou dizer aqui, né, estou falando de um contexto profissional, né, para pessoas que vão estudar dados, ciência de dados. Num âmbito profissional, é importante, né, para um profissional de dados, buscar sempre que possível remover as opiniões pessoais das decisões e deixar as decisões para os dados, né? Então, analisar os dados e tirar conclusões ali e decidir pelos caminhos a partir dos dados. É difícil fazer isso, tá? Mesmo para profissionais experientes em dados, a gente tende a olhar para os dados só quando a gente precisa tomar alguma decisão de negócio ali, né? Mas quando a gente tem que tomar uma decisão do tipo vamos contratar uma nova pessoa ou não vamos? Vamos promover alguém ou não vamos? Vamos fazer um curso? Vamos investir tempo em determinado assunto? A gente acaba não olhando para isso, a gente acaba não olhando para os dados, a gente acaba voltando para as nossas opiniões pessoais. Mas é um exercício muito interessante, tentar o máximo possível basear as nossas opiniões profissionais, né, em fatos e dados mais concretos. E aí eu vou dar um bônus para vocês por a gente ter tomado uma boa decisão aqui em conjunto de seguir o caminho do porquê. Hoje a gente tem 1 hora, inclusive já vou avisar que a gente deve atrasar um pouquinho, o nosso papo deve terminar lá pelas 9h15 mais ou menos, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. E já que a gente vai seguir o caminho do porquê, né, eu vou elaborar toda uma hipótese aqui do porquê que a ciência de dados ela é relevante nos dias de hoje, mas a gente vai aproveitar esse papo para praticar algumas habilidades que são fundamentais para profissionais de dados. Uma delas é a verificação de correlações, a gente já passou um pouquinho por isso. A segunda é a análise de gráficos, a gente também passou um pouquinho por isso.
E a gente vai praticar outras 3 habilidades aqui, tá? De teste de hipótese, da identificação de padrões e a habilidade de fazer predições. E a partir daqui, para a hipótese que eu vou formular junto com vocês, eu estou usando 3 fontes de dados principais, e aí já fica a recomendação de leitura para vocês. A primeira é o livro Organizações Exponenciais, do Salim Ismail. O segundo é o livro Sapiens, do Yuval Harari. Assim, esse livro é sensacional, foi um best-seller há alguns anos atrás, é um livro muito, muito bom sobre a história do mundo. E a terceira fonte é a aula de cultura analítica do Ricardo Capra. Qual que é a hipótese que eu formulei? Eu formulei essa hipótese no ano passado, eu passei alguns meses testando ela para ver se fazia sentido. Eu apresentei essa hipótese e as minhas conclusões algumas vezes já. Vou apresentar aqui para vocês mais uma vez, vamos ver se a gente valida ou não essa hipótese lá no final. A minha hipótese é que uma invenção no ano de 1440 desencadeou a ciência de dados hoje, desencadeou a relevância da ciência de dados hoje. Tá? Então, de certa forma, a gente está dizendo, né, que essa invenção foi a causa da ciência de dados hoje ser considerada a profissão mais sexy do século. Então, vamos lá, eu vou propor um exercício aqui para vocês. Imagina que você vive no ano de 1440. Imagina o que é viver num mundo nessa época, né, nesse ano. A gente está falando de 60 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. O que será que estava acontecendo no mundo? Como será que as pessoas viviam? Será que elas moravam mais na cidade, mais no campo? Será que eles estavam em guerra? Será que eles tinham democracia? Será que as pessoas passavam fome? Será que as pessoas morriam jovens, morriam mais velhas? O que vocês acham que estava acontecendo no mundo nessa época? Quem me dá um palpite aí de uma coisa que estava acontecendo nessa época? Colonização. Era isso que eu ia falar. Que mais? Aí falando de Europa, né, que assim, é meio clichê, né, mas a nossa cultura, a nossa história é muito baseada na história da Europa, né, e o que a gente aprende na escola, o que a gente tem de livros para estudar, de referências, é muito baseado ali na Europa Ocidental. Tava rolando as navegações também nessa época, não tava? Possivelmente. A gente vai analisar, tá, o que estava acontecendo nessa época aqui, mas vocês conseguiram se colocar um pouco nesse lugar, imaginar que vocês vivem numa época muito distante do nosso tempo, como que era a vida, como que as coisas eram diferentes? Vamos ver aqui um pouco do que estava acontecendo, qual que era o contexto histórico. Em 1440, que é o ano dessa invenção aí, que eu vou contar um pouquinho mais para frente que invenção que é essa, estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos. Está escrito errado aqui, Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que durou mais de 100 anos, mais de 110 anos, e foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. Um rei francês morreu nessa época, lá em 1335, se eu não me engano, e ele era o último rei da dinastia dele. Ele era um rei que não tinha filhos, né? Então, quando ele morreu, ele não deixou um sucessor, e aí começou uma disputa sem fim pelo trono da França. A França é um país muito grande ali na Europa, então era a disputa basicamente pelo maior trono da Europa, que era basicamente, né, o mundo conhecido naquela época. Essa disputa, ela é considerada como o ponto máximo da cavalaria medieval, né? Então essas lutas medievais, ela atingiu o ápice durante a Guerra de 100 Anos. Depois essa cavalaria medieval começou a mudar, né, para outro tipo de guerra. E essa guerra estava acontecendo em 1440, ela ia continuar acontecendo aí por um pouco mais de uma década depois. Então era algo muito relevante para as pessoas naquela época. Uma outra coisa que estava acontecendo, a peste negra. A peste negra, na verdade, ela terminou em 1353, pelo menos essa
fase aí mais terrível da peste negra que é conhecida historicamente. Isso foi aí cerca de 90 anos antes, né, desse nosso ano aí de 1440, mas estima-se aí que cerca de 30 até 60% de toda a população da Europa morreu em decorrência da peste negra. Então, mesmo essa nossa data aí que a gente está olhando como alvo, sendo 90 anos no futuro, a peste negra ainda estava impactando muito, né, a vida das pessoas naquela época, mesmo que elas não soubessem disso. Para vocês terem uma ideia, a Europa precisou de 200 anos para recuperar o mesmo nível populacional de antes da peste negra. E a cidade de Florença só foi recuperar toda a população que ela tinha antes da peste no século XIX, quer dizer, muito tempo depois, né? Até em Florença, né, e a região que ia virar a Itália depois, a estimativa é que mais da metade da população morreu, né? Então imagina, qualquer pessoa que tivesse pelas ruas ali na época e olhasse para o lado, ou a pessoa ou essa pessoa do lado que ela está olhando, uma dessas pessoas ia morrer. Foi esse o nível de devastação da peste negra na época. E uma outra coisa agora, uma coisa positiva, né, para a gente ficar mais feliz. Nessa época também estava acontecendo o Renascimento. Essa foto fui eu que tirei, curiosamente, uma foto do David Michelangelo lá no Museu de Belas Artes em Florença. Eu tirei essa foto lá em 2015. Só que o Renascimento ele não estava na sua fase auge ainda nesse ano. O auge do Renascimento ia acontecer depois da invenção que aconteceu aqui nessa data, tá? O que eu estou dizendo, né, que o auge do Renascimento ia chegar depois disso, aí não é uma hipótese minha, né? Isso daí são os historiadores que dizem, principalmente os historiadores de arte. E agora chegou a hora, né, da gente revelar que invenção foi essa. Em 1440, esse inventor chamado Johannes Gutenberg, ele inventou uma coisa chamada de prensa móvel, ou a prensa de tipos móveis. Essa data, essa invenção também é considerada como uma invenção da imprensa. O que isso significa na prática, né? O Gutenberg, ele criou uma máquina com essa cara aqui, né, que é um grande quadro onde a gente pode trocar as pequenas letrinhas e meio que montar uma página de metal. Ele não só criou a prensa de tipos móveis, mas ele também criou componentes, meio que componentes químicos, assim, né? Ele criou um tipo de tinta que aderia melhor ao papel e durava mais no tempo. Então ele criou uma solução mais completa aí, né? E a partir disso, o mundo passa a produzir livros. Vocês sabem qual foi o primeiro livro publicado pela prensa do Gutenberg? Bíblia. Exato. O primeiro livro foi a Bíblia, e a Bíblia passou a ser publicada em vários idiomas diferentes depois disso, né? Então, assim, é claro que naquela época não era todo mundo que sabia ler, né? A taxa de analfabetismo era muito maior do que a de hoje em dia. Mas aí você começa a ter muito mais pessoas, além da alta nobreza e do alto clero, tendo acesso a textos, a livros, a informação, né? Então, essa é a grande invenção aí do Gutenberg. É considerada a invenção do século XV, a maior invenção do século XV, e algumas pessoas até hoje consideram que é uma invenção maior do que, né, que é um marco para o mundo maior do que a chegada do ser humano à Lua, por exemplo. Tamanha a relevância que atribuem a essa invenção. Tá, e aí o que vem depois, né? Depois que o Gutenberg inventou essa prensa aí, essa máquina de madeira com metal maluca, o que aconteceu depois, né? Aí a gente volta para o Renascimento. O Renascimento ele atingiu o ápice depois, né, da invenção da imprensa, muito influenciado, né, pelo fato de que era possível publicar livros, era possível democratizar a informação num nível que nunca aconteceu antes, né? Antes disso, os livros eram preservados desde lá da época da Grécia Antiga através de cópia, né, de cópia manual. Então, principalmente nos mosteiros, nas igrejas,
tinha uma pessoa ali, geralmente um monge, responsável por olhar um texto antigo e copiar esse texto, né, para um papel mais novo e preservar a escrita, preservar o texto, e alguns também faziam tradução, né, traduziam aí os textos para outros idiomas. Então, depois dessa invenção, o Renascimento chega ao ápice, aí a gente vai ter a pintura da Capela Sistina, tem o nascimento, né, e toda a vida e obra do Leonardo da Vinci e outras grandes coisas que aconteceram durante o Renascimento. Aí uma próxima coisa, que foi o que vocês mais focaram aí, né, que deveria estar acontecendo mais ou menos nessa época, foram as grandes navegações. A gente, né, quem lembra um pouco aí de história, as grandes navegações não foram só, né, a chegada dos portugueses ao Brasil. Na verdade, nessa época toda a América foi descoberta, né? Os espanhóis descobriram a América do Norte, a América Central e dominaram o território por ali. E os portugueses dominaram aqui a região mais ao sul, né? O Brasil mais especificamente. E a região esse período de grandes navegações não é só um momento onde tinha um bando de português e espanhol construindo barquinho e navegando pelo oceano. Esse foi um movimento de expansão do mundo conhecido. Não se conhecia a América, não se sabia, né, o tipo de população que existiria num continente, né, até maior do que o continente europeu. E tudo isso passa a ser descoberto com as grandes navegações. Uma coisa curiosa sobre as grandes navegações, né, elas foram muito impulsionadas pela invenção ali do Gutenberg, porque para você fazer uma expedição dessa, né, era muito caro, você precisava reunir pessoas que tivessem dinheiro para financiar a expedição, você precisava de gente para tripular, né, e gente maluca o suficiente para entrar numa caravela, num navio desse, e cruzar um oceano desconhecido. E isso só foi possível, né, essas navegações se tornaram tão relevantes porque, além de ser possível financiar e colocar as pessoas ali dentro do barco e navegar para o outro lado do mundo, quando essas expedições voltavam ali para Portugal, para Espanha, quando elas davam certo, né, e traziam ali riquezas, especiarias, ouro, prata e todo tipo de muamba, essa notícia corria por todo o continente europeu ali, né, de que uma navegação foi bem sucedida, e de que os tripulantes voltaram ricos e os comerciantes que investiram na expedição enriqueceram muito. E essa informação começou a circular, né, com mais velocidade aí por conta dessas publicações impressas, né. O que mais aconteceu? Uma grande revolução ia acontecer depois da invenção da imprensa e muito por conta da democratização da leitura e da democratização da Bíblia, né? Foi a Revolução Protestante, ou a Reforma Protestante. E o que acontece é que parte ali da população europeia decidiu que eles não concordavam mais com a Igreja Católica. Nessa época, né, ainda a gente está falando de 1517 até metade do século 17, era muito impensável para as pessoas daquela época não acreditarem em Deus. Eles não tinham uma ciência desenvolvida ainda, né? Então, os protestantes, eles não eram pessoas que não acreditavam mais em Deus. Eles só não acreditavam mais na importância, na relevância do Papa e da Igreja Católica. E o que eles fazem é criar um outro tipo de igreja, né? Mas eles continuam acreditando na existência de um Salvador, de um Deus que criou todo o universo, até porque eles não tinham explicações muito melhores, né, que eles poderiam dar para a origem da vida, para a origem das coisas. Isso daqui também não é uma hipótese minha, tá? Todo historiador concorda com o fato de que a Revolução Protestante ela foi impulsionada, né, pela invenção da imprensa. E aqui eu vou mostrar a primeira curva exponencial que a gente vai ver nessa apresentação. Eu vou mostrar várias para vocês, várias outras curvas exponenciais sobre crescimento de outras coisas, mas essa aqui é a primeira curva exponencial e ela demonstra aí o crescimento da informação disponível no mundo.
Então, lá, 2000 anos antes de Cristo, a gente tinha, na Grécia Antiga, muitos autores, né, de tragédias gregas, de contos épicos gregos, e esses livros eles eram copiados à mão, né, pelos monges. Depois que Gutenberg inventou a prensa, essas publicações passam a ser copiadas de uma forma mais automática. A Biblioteca do Vaticano, a primeira grande biblioteca do Vaticano, ela tinha 3.500 livros. Depois a Biblioteca de Londres, ela já tinha 500 mil de livros. E aí com a popularização da internet, depois com a internet das coisas, a quantidade de informação disponível no mundo, ela cresceu assim de uma maneira estrondosa, né? E aí a gente vai entrar depois a gente vai entrar agora numa fase intermediária à nossa época de hoje, né? A nossa época contemporânea, que é essa fase aí das grandes revoluções. A gente pode chamar de grandes revoluções exponenciais. Primeira grande revolução aí depois, então, da invenção da imprensa, foi a Revolução Científica, né? Foi uma revolução que aconteceu um pouco depois da Revolução Protestante. Ela foi influenciada tanto pela invenção da imprensa quanto pela Revolução Protestante. Durante a Revolução Científica a gente tem grandes nomes aí como Copérnico, Galileu, o Descartes, Isaac Newton, e cada um desses gênios da ciência publicou um livro que ficou muito famoso. Então, por exemplo, Copérnico publicou esse livro que é o das Revoluções das Esferas Celestes. O Galileu, né, ele também publicou artigos científicos e livros. O Descartes, ele foi muito importante para porque ele inventou a geometria analítica. Ele é considerado o pai da matemática moderna, o pai da matemática ocidental, e o Newton aí com as leis de Newton, né? Então a gente vê a presença de livros, né, durante essa Revolução Científica. E uma outra coisa importante foi a Revolução Protestante. Esses cientistas, eles eram contra ideias que eram consideradas hereges até então, né, do tipo, mas a Terra não é o centro do universo, na verdade o Sol é o centro da nossa galáxia, e mesmo o Sol ele é pequeno em comparação ao tamanho do universo, né? Então nós não somos nada perante o tamanho do universo. A igreja não conseguia aceitar esse tipo de ideia naquela época, né? E aí vocês devem imaginar o que acontecia com pessoas que tentavam espalhar esse tipo de informação aí pela população. Então a Revolução Científica, ela dependeu muito, né? Ela precisou de outras revoluções anteriores, e uma delas, uma muito importante, foi a invenção da imprensa. Depois disso, a gente tem um outro livro que ficou muito famoso e que causaria uma mudança muito grande no mundo também, um impacto muito grande. Esse livro é A Riqueza das Nações, do Adam Smith. O Adam Smith, considerado o pai do capitalismo, ele criou uma série de conceitos econômicos que são usados até hoje, né? Entre esses conceitos, ele criou a ideia da especialização do trabalho, que serviria para aumentar a produtividade. Ele criou a ideia de foco no consumidor, em vez da acumulação, em vez do acúmulo de metais preciosos, que era o que era entendido, né, pelos europeus até então, que as grandes monarquias, elas precisavam acumular muito ouro, muita prata, que era isso que fazia um país ser rico, né, um império ser rico. O Adam Smith falou que isso não tinha nada a ver, que na verdade o que faz os países serem ricos é você ter um grande mercado consumidor que está comprando seus produtos. Ele também criou a ideia dessa mão invisível, que seria essa coisa que a gente ouve hoje, né, de a curva de oferta e demanda, que os preços são determinados pela oferta e pela demanda. Todas essas ideias foram do Adam Smith. E aí depois dele, e todas essas coisas têm, uma coisa foi empurrando a outra, né? A revolução científica e a invenção do capitalismo permitiram esse outro movimento que ia acontecer alguns séculos depois, que foi a Revolução Industrial. Aqui a gente está falando já, né, de uma época mais próxima da nossa, né? A Revolução Industrial começou no século XVIII, foi até metade do século XIX, não está tão distante assim do nosso tempo.
E aqui, curiosamente, a Revolução Industrial ela ia mudar completamente o rumo da história da humanidade, mas a invenção, né, que fez com que a Revolução Industrial estourasse foi uma invenção bem simples. Assim como a invenção lá do Gutenberg, da prensa de tipos móveis, também foi uma invenção mais ou menos simples, né? O que foi inventado aqui foram as máquinas a vapor. Então, alguém nessa época descobriu que se você queimasse lenha ou queimasse combustível, o vapor gerado por essa queima ia movimentar turbinas, e essas turbinas geram energia, né? Então, na verdade, o que foi inventado aqui foi essa coisa de a transformação de energia, né? Da energia aí do vapor em energia de movimento. A partir disso, muitas fábricas começaram a ser construídas. Houve aí uma migração enorme, né, de pessoas do campo para as cidades, e também foi inventada a locomotiva a vapor, que foi aí talvez a principal revolução dessa época, né? Porque a locomotiva a vapor ela ia encurtar muito as distâncias no mundo. Então, nessa época, os Estados Unidos já tinha sido descoberto, já estava sendo colonizado, já estava começando um processo de independência, e alguns exploradores tentavam cruzar os Estados Unidos lá da costa leste, ali onde é Nova York, até a costa oeste, lá na Califórnia. Mas muitos desses exploradores não sobreviviam a essa viagem. E mesmo quem sobrevivesse, né, essa viagem, além de ser muito cara e perigosa, ela era muito demorada, demorava meses para você conseguir atravessar o país de costa leste a oeste. E aí, com a criação das linhas de ferro, das linhas de trem e da locomotiva, essa viagem sempre ia durar um determinado número de dias. Se não me engano, foram 7 dias no começo, depois esse tempo foi diminuindo. A Revolução Industrial ela também é o começo da educação massificada, como a gente vê mais ou menos ainda nos dias de hoje. Isso está mudando um pouco, mas olha que cruel essa comparação, né? A imagem de trabalhadores em uma fábrica e a imagem de estudantes em uma escola. E olha como as imagens elas são muito parecidas, né? Então é um conceito muito parecido, né? Da educação, de certa forma, como uma linha de produção. E o que a Revolução Industrial estava fazendo, né, com essa educação massificada, nada mais era do que formar mão de obra para trabalhar nas indústrias, né? Então essas escolas não estavam formando pensadores, elas estavam formando simplesmente mão de obra. E a gente ainda vê muito, né, o impacto disso na educação nos dias de hoje, né, principalmente na educação pública. Aqui, ó, esse é o segundo gráfico exponencial que a gente vai ver, e ele é um gráfico de curva exponencial ainda mais acentuado do que o primeiro. E esse gráfico ele demonstra uma coisa que foi muito poderosa a partir da Revolução Industrial, que foi o casamento da ciência com o capitalismo. Quando o capitalismo descobriu que investir dinheiro em evolução científica era a coisa mais rentável, os países que apostaram nisso começaram a ver um crescimento de riqueza como nunca visto na história. Então, aqui a gente vê um acúmulo de riqueza gigantesca, né, por alguns países como a Inglaterra, a Holanda, o Japão. A Holanda foi o primeiro país a criar bancos, né, e foi um país que enriqueceu muito no começo ali, da Revolução Industrial. Tá. Essa análise histórica e um pouco mais antiga, né, um pouco mais distante do nosso tempo, ela termina aqui. O que eu vou passar de informação daqui para frente são coisas que estão mais ligadas à nossa era contemporânea. Eu ainda vou trazer alguns fatos históricos, coisas que aconteceram mais ou menos um século de distância do nosso ano até os dias de hoje, mas a gente já vai estar falando de uma idade contemporânea. Então, aquele mesmo exercício que eu propus para vocês, né? Eu pedi para vocês imaginarem como era viver, né, no ano de 1440 e quais eram as coisas relevantes naquela época, o que estava acontecendo que impactava diretamente no dia a dia e na vida das pessoas.
esse exercício agora, né, de pensar nisso em 2021 é muito mais simples, né? Mas pensem por um minutinho aí, quais são esses grandes acontecimentos que estão acontecendo agora e que influenciam muito a nossa vida. E depois da gente olhar tanto para acontecimentos históricos, tentem imaginar das coisas que estão acontecendo hoje, o que vai ser relevante para a história daqui a 100 anos. Aqui não precisa dizer nada, tá? Mas imaginem isso, assim, de tudo que está acontecendo nos dias de hoje, quais são as coisas que mais têm impacto para a gente hoje e que vão continuar tendo impacto na história do mundo aí pelos próximos 100 anos ou mais. Então vamos abrir, vai. Quem quer compartilhar algo que acha que está acontecendo hoje, que é muito relevante e que vai continuar sendo relevante por muito tempo? Para mim, eu acho que é o crescimento do e-commerce. Pandemia, que não acaba nunca, né? Sim. Pandemia, turismo espacial. Internet das coisas. Né? Chegada do Boa. do 5G. É. Bom também. Eu acho que é as fake Bancos news. digitais. Extinção das agências de banco, eu acredito. Muito bom. Deixa eu pegar uma água, gente. Acho que a aceleração também, né, devido à pandemia, essa aceleração do crescimento de home office, né, das mudanças que a pandemia trouxe, né? Mudança de forma de trabalho, né? De forma de trabalho, exatamente. Sim, acho que, no geral, uma mudança aí no equilíbrio de trabalho, de carga horária, de como enxergar a cultura de trabalho, né? Eu acho redes Principalmente sociais. pra gente brasileiro, né? Redes sociais, também acho. Eu acho bastante problemático e não sei como a gente vai se livrar disso, é o envolvimento da política em rede social, é a utilização de rede social para cunho político, assim, eu não sei como é que vai ser isso. Uma coisa que eu posso antecipar aqui, né? Não é nem sobre essa apresentação, mas isso não é de hoje, tá? A política sempre usou os meios disponíveis para influenciar as pessoas, né? Então, por exemplo, os primeiros reis, eles precisavam influenciar as pessoas para elas acreditarem que eles não eram só pessoas, que eles eram os escolhidos de Deus para representar para representar Deus na Terra. Por isso que eles podiam ter castelo, riquezas, e até a igreja foi usada para vender essa história, né, de que seja o Papa, sejam os reis, todas essas pessoas foram escolhidas por Deus, né? Não eram pessoas quaisquer. Hoje a gente sabe que um político é uma pessoa qualquer, né? Na verdade, toda pessoa é uma pessoa qualquer, né? Todo mundo tem as suas distinções, todo mundo é especial à sua forma, mas todos somos iguais também, né? Não existe essa coisa de enviado de Deus que é melhor do que qualquer um de nós aqui. Mas ainda tem gente que vai tentar usar a rede social para vender essa ideia, né, de que aquela pessoa é especial. E uma coisa terrível que estão fazendo hoje, mas, de novo, não é uma coisa que inventaram agora, é essa ideia de que, já que eu não posso provar que eu sou especial, eu vou provar que o outro é pior do que eu, né? Então eu crio toda uma campanha para dizer que aquele grupo é o grupo de filhos da puta, então o nosso grupo aqui é o grupo correto, né? Mas, de novo, isso não é uma invenção dos nossos tempos, né? O que acontece, né, depois de tantas revoluções exponenciais que a gente viu, é que esse tipo de informação circula muito mais rápido hoje em dia, né? Mas essa ideia, né, de usar os meios de comunicação para fazer política, inclusive um dos maiores revolucionários desse conceito, né, de usar a mídia para fazer política, foi o Hitler, no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, a gente falou de coisas muito interessantes aqui. Eu trouxe um recorte do que está acontecendo para o nosso tempo aí, e para testar essa minha hipótese de que a invenção do Gutenberg, né,
é a causa dessa revolução de dados hoje, né, principalmente da ciência de dados. Eu trouxe alguns fatos que eu acho que são bem relevantes para esse momento que a gente vive hoje, e alguns deles são esses fatos que vocês também comentaram. Então, a gente teve lá a primeira revolução industrial, que foi nada mais do que a invenção da máquina a vapor, e no século XIX, agora muito mais próximo do nosso tempo, né, a gente tem a segunda revolução industrial. A segunda revolução ela é muito mais complexa do que a primeira. Algumas pessoas vão dizer que é a revolução química, outras pessoas dizem que é a revolução do petróleo, da fonte de energia baseada no petróleo, né? Também é a invenção da eletricidade mais básica. O fato é que essa segunda revolução industrial ela não foi mais comandada pela Inglaterra como a primeira, ela foi comandada principalmente pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Outros 3 países aí que se destacaram nessa fase foram a Rússia, a Itália e o Japão. Então você já imagina a confusão que vai dar, né? Esses países todos se desenvolvendo muito a sua indústria, e aqui começa também um grande desenvolvimento armamentista, né? A indústria sendo usada para produzir armas. A gente tem mais uma pandemia na nossa história. Essa pandemia ela está muito conhecida hoje em dia, né? Porque muita gente tem feito essa comparação aí com o Covid e não tem como não fazer a comparação, né? Até porque essa pandemia ela aconteceu exatamente 100 anos atrás e o total de mortes aí é estimado em 50 milhões de mortes. Essa estimativa é muito mais precisa, né? Porque aqui a gente já tem jornal, já tem a estatística mais desenvolvida, então esse número aqui, ele provavelmente é muito mais preciso, né? Provavelmente não, né? Ele com certeza é muito mais preciso do que aquele número lá do século XIV da pandemia da peste negra. E também é um número menor, né? A população mundial já está muito maior aqui, só que a ciência já é mais desenvolvida, a medicina já é mais desenvolvida, mas mesmo com esse desenvolvimento maior, o total de mortes é gigantesco, né? A gente está falando aí de 50 milhões de mortes, é 1/4 do Brasil, é mais do que muito país, né? Então a gente pode imaginar que nessa época um país inteiro, um país do tamanho de um país europeu, foi totalmente dizimado aí por conta da gripe espanhola. Aí a gente vai ter as 2 guerras mundiais, a primeira principalmente muito influenciada aí por conta da segunda revolução industrial. Morreu muita gente nesse período também, né, das 2 guerras, ainda mais somando a pandemia da gripe espanhola. Por isso até que a gente tem a geração de baby boomers depois disso, né? Então quem nasceu dos anos 50 até os anos 70, mais ou menos, é considerado da geração dos boomers, né? Que são as pessoas que nasceram depois das 2 guerras mundiais e da gripe espanhola. Vocês sabem qual é o nome da geração antes da geração dos boomers? É bem triste o nome dessa geração, na verdade, né? A geração que viveu as 2 guerras, a pandemia e a crise de 29. Essa geração é conhecida como The Silent Generation, a geração silenciosa, ou a geração silenciada. Triste, mas imagina o que essa geração não viveu, né? E aí depois a gente tem a terceira revolução industrial. Algumas pessoas consideram que a gente está hoje, em 2021, ainda na terceira revolução industrial, que é a revolução dos semicondutores e dos eletrônicos, né? Eu acho que não, eu acho que a gente já está na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial ela é um pouco mais complexa, tem gente que diz que é a revolução da internet das coisas, mas não é só isso. A quarta revolução industrial também é a revolução da genética, do blockchain, da nanotecnologia e de e agora até da viagem, né, comercial aí para o espaço. Acho que hoje já deve ter mais gente considerando que a gente já está na quarta revolução industrial, mas enfim, lá nos anos 50 estourou essa terceira revolução, que ela também é bem complexa, né, mas ela é muito limitada a uma invenção aí bem famosa, que é a invenção dos microprocessadores, né? Primeiro na verdade eram aqueles circuitos integrados elétricos ali, que criou coisas como a televisão,
e aquela tecnologia meio bizarra dos anos 80, mas foi essa tecnologia que chegou até os dias de hoje em microprocessadores de computadores, smartphones e coisas que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Isso daqui é um pouco mais técnico, mas quem é da área de tecnologia provavelmente já ouviu falar sobre isso. Quem lê bastante jornal também provavelmente já ouviu falar sobre isso, que é a Lei de Moore. Esse senhorzinho, né, lá em 1965, ele não era um senhorzinho. O Gordon Moore, ele é cofundador da Intel e ele criou essa lei, né, que ele dizia que desde 1965 até o ano de 2025, a cada 2 anos o mundo ia dobrar a sua capacidade computacional pela metade do preço. E a gente vê que essa lei ela foi muito assertiva. Até hoje, essa lei é válida. Algumas pessoas vão dizer que faz alguns anos que ela já não é mais tão válida, mas a gente viu isso acontecer na prática, né? Aqui no Brasil é meio complicado de avaliar porque o dólar aumenta e parece que o preço das coisas não diminui por conta disso. Mas a gente sabe, né, que a cada 2 anos a gente tem HDs com mais capacidade, a gente tem computadores mais rápidos, principalmente nos celulares, né? Se a gente for acompanhando aí iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, os Samsungs S9, 10, S20, 21, eles estão cada vez mais rápidos, com baterias maiores, com mais recursos, a câmera melhor também, enfim. Aqui é uma outra curva exponencial também muito acentuada, que tenta desenhar um pouco, né, essa curva aí da Lei de Moore, e isso mostra aqui, né, aqui na verdade essa curva está mostrando o aumento de componentes eletrônicos no mesmo espaço, né, ao longo do tempo. E a gente vê como essas bolinhas que são a medição correta, né, em comparação com a curva da predição do Moore, essa lei dele acertou muito, né, ao longo de várias décadas. Então a gente tem aqui mais uma curva exponencial, né, que é o crescimento da nossa capacidade computacional. E isso vale tanto para processadores mais rápidos quanto mais capacidade de armazenamento. Até chegar, né, no ano que a gente está agora, 2021, a internet das coisas, ela não começou exatamente nesse ano, né? Já faz alguns anos aí que a gente está vivendo essa fase da internet das coisas. E a gente tem casas inteligentes produzindo dados, a gente tem as redes sociais produzindo uma cacetada de dados todos os dias, né? Todos os minutos, smartphones, bicicletas, motos, carros, veículos de todo tipo produzindo dados. Então a gente tem aí basicamente todo tipo de máquina produzindo dados, né? Não só as pessoas. Então imagina que antes de 1440, quem produzia dados eram autores, né? Eram pessoas que escreviam, e aí os monges, eles não produziam dados, eles só copiavam, né? Hoje a gente não precisa nem ter uma pessoa para produzir dados, né? A gente tem qualquer máquina, tem micro-ondas, geladeira, qualquer bugiganga hoje em dia produz dados. Aqui eu vou tirar uma citação do livro do Salim Ismail, lá, As Organizações Exponenciais. Ele diz que todas as criações que alteram a história da humanidade, elas são conhecidas como Gutenberg Moments, em referência, né, à invenção da prensa móvel pelo Gutenberg. E ainda segundo o Salim Ismail, hoje estão acontecendo 20 Gutenberg Moments. Então imagina, né, se uma invenção lá séculos atrás foi capaz de transformar tanto a história do mundo, né, imagina o que vai acontecer a partir de agora, que a gente tem 20 coisas dessas completamente disruptivas acontecendo. O que a gente deve esperar, né, com tantas revoluções simultâneas? Né? Se uma revolução sozinha muda tanta coisa, o que a gente pode esperar com 20 revoluções acontecendo todas ao mesmo tempo? Então, a nossa expectativa, né, que com esse tanto de revoluções acontecendo
hoje, no dia de hoje, a humanidade vai decolar, vai dar um salto gigantesco para o futuro. O Harari escreveu o livro Sapiens, ele depois escreveu um outro livro chamado Homo Deus, que é o homem se tornando de fato um deus, né? A ideia do ser humano poder viver para sempre, e ser livre de doenças, e ser super inteligente. Mas será que a realidade é essa mesmo, né? Será que é isso que a gente está vendo? Que as coisas estão caminhando para isso? Ou será que a realidade é mais próxima disso aqui? O que a gente está vendo hoje, na verdade, né, é que o ser humano continua sendo, muitas vezes, o mesmo babaca que sempre foi, né? É tanta informação disponível que as pessoas, em vez de tentarem evoluir, né, junto com todas essas evoluções, elas estão ficando cada vez mais malucas, acreditando em coisas sem nenhum sentido, como terra plana. O Ricardo Capra chama isso de infoxication, a intoxicação pelo excesso de informação. Então a gente vê que não adianta só gerar mais informação, né? Não adianta só criar mais dados e sobrecarregar o ser humano de informação, né? A gente não está capacitado para lidar com esse tanto de informação ao mesmo tempo, né? Por que isso acontece, né? Então, que ao longo dessa apresentação a gente viu várias curvas exponenciais, né, de coisas crescendo exponencialmente. A ciência, a economia, a tecnologia, os dados, tudo isso vem crescendo num ritmo exponencial. Mas o ser humano, né, centenas de milhares de anos atrás, ele passou por uma evolução, né? Deixou de ser uma espécie de macaco aí para virar um Homo sapiens, até o Neandertal, como diria o Harari. A gente passou por uma revolução cognitiva cerca de 70 mil anos atrás, mas desde 1440, lá da Revolução do Gutenberg, até os dias de hoje, o ser humano é exatamente o mesmo ser humano. A gente tem roupas diferentes, a gente tem um idioma diferente, a gente tem equipamentos eletrônicos diferentes, mas a gente pensa, a gente vive muito parecido com essas pessoas de séculos atrás. A nossa evolução não se deu em um ritmo exponencial como todas as outras coisas ao nosso redor. A ciência, né, e não só a ciência de dados, ela pode reduzir esse gap, ela pode ajudar o ser humano a compreender todas essas revoluções de uma forma que faça sentido. E aí eu vou deixar para vocês duas perguntas, essas não são para responder agora, mas são coisas que eu queria que vocês aproveitassem aí o finalzinho da noite de hoje, amanhã, o final de semana, para pensar sobre essas duas coisas. Vocês percebem, né, depois de tudo que a gente olhou aí para o nosso contexto histórico, vocês percebem padrões se repetindo ao longo da história? Vocês acham que a história se repete? E uma vez que a história se repete, a gente encontra alguns padrões, qual que é a predição de vocês para o futuro? Tá, isso não é para responder agora, mas é uma reflexão aí para vocês levarem com vocês. Eu vou trazer uma conclusão de toda essa história maluca que a gente conversou até agora. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que mostra, é uma pirâmide, né, que tem aqui na base dados de uma maneira bruta, né, dados não trabalhados, não processados, né, são só dados que são gerados aí por máquinas, por sensores ou por pessoas mesmo. Esses dados, quando processados, eles viram informação. A informação, quando a gente dá um uso para elas, essa informação ela vira conhecimento, e no topo aqui da pirâmide a gente tem a sabedoria, né? Que é quando o conhecimento ele transcende para algo maior. E aqui eu trago uma definição minha do que seria a ciência de dados, é uma definição em texto mesmo, eu não copiei isso de lugar nenhum, é uma definição minha baseada nesse contexto histórico, que é a ciência de dados, ela é a base multidisciplinar que permite que pessoas e máquinas transformem grandes volumes de dados em conhecimento. Então,
Em resumo, o cientista de dados, os cientistas de dados, eles respondem perguntas através de análises complexas. E eu espero que juntos a gente tenha respondido algumas perguntas importantes hoje. Obrigado.